Qual foi a importância de Goiânia para a construção de Brasília? E qual foi a importância de Brasília para o crescimento de Goiânia? Hoje, em linha reta, de uma cidade a outra, somos mais de 7,5 milhões de habitantes e muitos problemas esperando soluções. E o desafio de construir duas metrópoles próximas em menos de 3 décadas é contado na tese do arquiteto Pedro Henrique Máximo Pereira, o convidado desta edição do TBC Memória. Pedro Henrique é doutor pela UNB com a tese Entre Metrópoles, Goiânia-Brasília, História e Metropolização. É professor de arquitetura na PUC Goiás e na UEG. Olá, Pedro, um prazer ter você com a gente aqui no TBC Memória. Olá, Enzo. Bom dia, boa tarde, boa noite e eu que agradeço o convite. Para quem está vendo no YouTube, Exato. Qualquer hora serve, né? Exato. Pedro, de cara eu te pergunto, Goiânia e depois Brasília, a construção das duas cidades foi o fechamento da Marcha para o Oeste, iniciada em 1937, no Estado Novo de Getúlio Vargas? Enzo, sim. Não necessariamente existia um pacto de Brasília fechar o processo de construção da Marcha para o Oeste. Mas, até mesmo porque Brasília é fruto de uma especulação de quase 2 séculos, né, de migração da capital federal para o interior do Brasil. Especulação, você fala de ideias, não no sentido de especulação pecuniária. Não, especulação de ideias, de propostas, inclusive com algumas incursões para o interior do Brasil para poder verificar qual o território seria adequado para essa interiorização. A Marcha para o Oeste teve um papel importante, inclusive ela vem a posteriori da construção de Goiânia. Goiânia faz parte do arcabouço para esse processo de integração, mas ela é um pouco anterior. Mas ambas, Goiânia e Brasília, fazem parte de projetos nacionais, né? E, de certo modo, projetos nacionais que estão convergentes, que são projetos convergentes, do trabalhismo, o outro da social-democracia, né? Mas ambos tinham uma proposta, sim, de ocupação, interiorização do Brasil, e acaba que Brasília consegue fazer o coroamento desse processo de interiorização, sem sombra de dúvida. Tá, já começo também, já fiz uma pergunta, vamos para a segunda. Mas o que foi mais importante, Goiânia para Brasília ou Brasília para Goiânia? Ou não dá para dizer de forma rasa assim? Não dá para dizer, porque acaba sendo complexo responder, né? Sem Brasília, provavelmente Goiânia não seria uma cidade hoje com mais de 1 milhão de habitantes, não teria o desenvolvimento que tem. E sem Goiânia seria difícil o processo, até mesmo o convencimento das elites que estavam no Rio de Janeiro e de todo o país de interiorização. Né? Até mesmo porque Goiânia foi um teste, assim como Belo Horizonte também foi um teste de implantação de uma cidade nova, de uma cidade que foi criada a partir do desenho, do projeto, da qualificação técnica. Então, seria muito difícil verificar qual é a mais importante ou a mais relevante. O que é possível dizer é que Goiânia não seria o que é se não fosse Brasília. Isso você pode afirmar com certeza? Com toda certeza. A gente teria mais ou menos o tamanho de Cuiabá. Que são o quê? 700 mil habitantes? 700 mil habitantes aproximadamente. E eu acho importante lembrar que, de cabeça eu falando, em 1960, quando Brasília foi inaugurada, se você tiver esse dado, me ajuda aí. Goiânia devia ter 120, 130 mil habitantes. Eu fiz as tabelas e organizei os dados, mas eu não me recordo então de cabeça. Mas o boom do crescimento populacional de Goiânia vem depois da construção de Brasília. Ou no processo de construção de Brasília, né? Porque o crescimento de Goiânia era muito lento, foi muito lento nos anos 40, final dos anos 40, nos anos 50. E com Brasília, esse processo de imigração também olhou Goiânia como uma possibilidade de construção de vida, especialmente da população do Nordeste. Agora, qual que foi a utilidade prática de Goiânia? E eu já acrescento, nós não citamos ainda Anápolis, mas Sim. o seu trabalho, você toca muito na cidade de Anápolis. Sim. No dia a dia de 1957, que começou a construção de Brasília, até pelo menos a inauguração em abril de 1960. De Goiânia menos, de Anápolis mais. Até mesmo porque a principal rodovia
que liga Anápolis e Goiânia, existe também uma espécie de mito que Anápolis e Goiânia tinham uma aproximação quase que inseparável, quase que indiscutível até a construção de Brasília. Não foi bem assim. A rodovia, inclusive, foi construída nesse período de construção eu digo a rodovia Goiânia-Anápolis. A BR-060 aqui. BR-060 com a proposta de conexão até Santos. Anápolis teve um papel muito mais importante para a construção de Brasília. Por ser um entroncamento ferroviário importante, por já dispor de uma indústria importante, né? Então, a presença do ramal ferroviário para Anápolis foi fundamental. E tanto é que a proposta de construção de Brasília veio acompanhada da construção da rodovia Anápolis-Brasília, né? Que foi uma rodovia construída rapidamente e que posteriormente fez parte da Belém-Brasília, né? Do percurso da Belém-Brasília. Exatamente para conectar essas duas cidades, para levar os insumos para a construção da capital. Vamos dizer que Anápolis serviu até como um entreposto. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Anápolis já se destacava no cenário. Até a construção de Brasília, é possível afirmar que Anápolis era a cidade mais importante, mais do que Goiânia. Até porque era maior do que Goiânia. Exatamente, já tinha uma rede de hospitais já consistente, já tinha 2 polos industriais no tecido da cidade, né, no período de construção de Brasília. Já estava construindo o seu primeiro grande bairro planejado, né, que é o bairro Jundiaí. Então, Anápolis se desponta nesse cenário, sem sombra de dúvida. E Anápolis ganhou também ou mais deu do que recebeu? Anápolis ganhou profundamente. Com a construção de Brasília, a gente tem uma modernização de todas as redes técnicas do Estado, inclusive distribuição de energia, e Anápolis é uma cidade que é muito favorecida nesse aspecto. Rede de telecomunicações, né? O telefone, as linhas telefônicas chegam muito forte em Anápolis. E também tem um fator importante que Anápolis recebe, que são os profissionais. Basicamente, todos os profissionais que trabalharam em Brasília circularam por Anápolis, projetando edifícios, infraestrutura, bairros, né? Então, o espírito de Brasília impactou muito fortemente Anápolis, inclusive na sua paisagem. A gente tem edifícios modernistas à la Brasília, nos edifícios eruditos, projetados por arquitetos e engenheiros, e nos edifícios populares, que acabaram incorporando elementos da arquitetura de Brasília na sua paisagem. Nesse sentido, Anápolis é uma síntese importante. Vamos seguir numa estrada. A gente falou da 060 Goiânia-Anápolis, agora de Anápolis a Brasília. No meio do caminho tem Abadiânia, tem Alexânia e outras cidades. Essas cidades surgiram depois de Brasília também? Durante o processo de construção de Brasília. A cidade de Abadiânia foi encomendada por Juscelino Kubitschek, para que ocupasse aquele planalto, né? Inclusive, a Abadiânia ela se encontra numa área relativamente plana, né? E era usada como parte da estrada, mas também como pouso de pequenas aeronaves, né? Quando a comitiva vinha fazer as suas observações técnicas do processo de construção de Brasília e da rodovia, ali era um ponto importante. Então, Juscelino ele teve interesse pessoal da construção da cidade de Abadiânia. Alexânia já foi um empreendimento surgido muito mais pela vontade própria de Alex Abdala, obviamente interessado também no crescimento. Não só no crescimento, mas nessa relação próxima que existia entre o território do Distrito Federal. Quem foi Alex Abdala? Alex Abdala foi o prefeito de Abadiânia. Aliás, perdão, de Alexânia. Alex Abdala, Alexânia. Alexânia, mas ele que construiu a cidade? Sim, ele comprou as terras, né, as glebas para poder fazer o parcelamento. E essas duas cidades foram cidades planejadas, assim como Goiânia, assim como Brasília. Então, foi um trecho importante, muito importante nesse período. Perfeitamente. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e continuar falando dessa relação Goiânia, Anápolis, Brasília. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.
O TBC Memória conversa com o arquiteto e professor Pedro Henrique Máximo Pereira, ele que é autor da tese Entre Metrópoles, Goiânia-Brasília, História e Metropolização. Pedro, eu queria começar esse bloco abordando um aspecto conjuntural político da época. Goiânia surgiu no início dos anos 30, né? Período ainda, não existia Estado Novo, mas era getulismo, interventor Pedro do Vico, o país vivia uma ditadura, e Brasília, num dos momentos mais democráticos da história do país, a eleição de JK, um presidente popular. Aborda um pouco essa diferença, isso chegou a influenciar alguma coisa nas duas cidades? Talvez na arquitetura, talvez no desenho das cidades, mas do ponto de vista do plano nacional, do projeto nacional, interferiu pouco. Eu acho que é importante destacar que Goiânia é fruto também de uma ruptura com as elites agrárias, né? Que só com a intervenção de 30, né, com a Revolução de 30, que foi possível também deslocar a capital para um outro local, inclusive para mostrar esses novos ares, né? Existem contradições importantes nesse período, mas é importante destacar que fez parte de um projeto de modernização do Brasil, o período varguista. O período getulista, talvez, eu concordo, é um dos períodos mais lindos da história do Brasil, do ponto de vista cultural, né? O nosso soft power, ele era de grande relevância no mundo todo, né? E a nossa arquitetura, já nesse período, era considerada a melhor arquitetura do mundo. Inclusive, só pelo Niemeyer, porque não, parece que Brasília é fruto só do Niemeyer, né? Não, Lúcio Costa, Afonso Reidi e outros arquitetos do Rio de Janeiro, os arquitetos de São Paulo, né? Vila Nova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, que estava também começando nesse período, Lina Bobardi, que fez o MASP. Então, foi considerada a melhor arquitetura do mundo, inclusive com exposições no Museu de Arte Moderna de Nova York, publicações internacionais na Europa, né? Então, foi um período muito importante para a nossa construção. E Brasília representa, inclusive, essa questão democrática, né? Não tem solo privado, por exemplo, em Brasília. As superquadras, elas são com solo livre e os edifícios, eles são elevados do solo para as pessoas circularem. Então, a Brasília tentou representar essa democracia, essa liberdade que a gente tinha conquistado ao longo dos anos 50. Pois é, o que você fala sobre algumas críticas que fazem a Brasília, que é uma cidade sem esquina, desumanizada? Então, é culpa do Niemeyer e do Lúcio Costa? Não. A questão de Brasília é porque Brasília também queria romper com o modelo de cidade pré-existente. Na minha tese, inclusive, coloco que Brasília queria romper com o lastro que existia nas cidades históricas de escravidão. Então, a morfologia é o desenho da cidade e a construção disso ao longo do tempo, é muito diferente do que a gente tinha como referência. Então, a crítica, obviamente, existiria de qualquer maneira, porque é muito diferente de São Paulo, é muito diferente do Rio de Janeiro, é muito diferente de Salvador, né? Que a cidade é pautada na rua e na calçada, né? Brasília tem uma concepção mais ampla de superquadra. Não tem esquina, mas tem os caminhos que acontecem dentro da superquadra, né? E, diferentemente também do que pressupunham os críticos dessa época, que Brasília não seria habitada, não seria um espaço adequado para a vida, Brasília tem se mostrado uma cidade com uma resistência nesse sentido. Por exemplo, as pessoas circulam e vivem ali na escala da superquadra, na escala do comércio local, que é diferente da escala rodoviária, que são aquelas avenidas gigantes, né? Então, Brasília precisa ser entendida nesses pormenores, porque não tem precedente, nem em Goiânia conseguiu materializar precedente parecido com Brasília. Pelo que você falou e pelo que eu entendi, então esse aspecto de humanização, de circulação, fica mais para dentro? Fica para dentro. E por isso não dá visibilidade? Não dá visibilidade porque o que domina na paisagem são os eixos de circulação. Inclusive, isso fez parte do projeto. A unidade de vizinhança e a superquadra eram na escala do pedestre. Fazendo uma comparação entre o projeto inicial de Atílio e depois quem o sucedeu, e de Niemeyer e Lúcio Costa, qual das duas está mais descaracterizada hoje do que foi pensado por seus idealizadores arquitetos? Goiânia, sem sombra de dúvida.
sem sombra de dúvida. Inclusive, tem uma questão que é muito importante, que é assim, os tombamentos. São duas cidades que são consideradas patrimônio, Goiânia e Brasília, inclusive Brasília é reconhecida pela Unesco. Brasília foi executada muito de acordo com o projeto, até mesmo por conta do acompanhamento dos técnicos e engenheiros, arquitetos, engenheiros, paisagistas que vieram para executar a cidade. E, de certo modo, também, mesmo na ditadura militar, esse processo continuou conforme o projeto. A ditadura respeitou o projeto? Respeitou. Isso não tinha como negar a ditadura. O que é fato é fato, né? O que é fato é fato. Goiânia teve várias alterações ao longo do seu processo de construção. A Tílio não finalizou o processo de implantação, os arquitetos e engenheiros que se sucederam vieram com outras ideias e tentaram fazer essa mescla, essa mistura, mas o próprio dossiê de tombamento de Goiânia tomba somente o traçado urbano. E Brasília, o tombamento de Brasília é sobre a paisagem da cidade. Isso diz muito, até mesmo sobre a técnica do planejamento, da patrimonialização, mas também sobre o que de fato foi implantado e preservado. E cá, uma colega sua, a professora Ana Maria Diniz, participou aqui com a gente do TBC Memória, ela foi categórica. Ela culpou muito a especulação em Goiânia para os irmãos Coimbra Bueno. Sem dúvida, exato. Inclusive, o Jerônimo Bueno, se não me engano, ele foi governador do estado, né, nesse período, e ele era detentor de uma boa quantidade de terras, né? A cidade O setor Coimbra e o setor Bueno não são coincidência, não? Não, exatamente, não são coincidência. Eles receberam parte do pagamento pela implantação da cidade por terras. Então, a questão da especulação inicial, esse é um tipo, um padrão de especulação, mas tem outros que vieram a posteriori, né? Que a gente pode ver uma relação entre o mercado com a lei de uso e ocupação do solo, que começou a liberar demais a densidade. Goiânia, por exemplo, tem muitas torres e o nosso clima não é tão favorável para o uso de torres assim, né? Então, enfim, existe isso, mas Brasília também. Brasília também tem muita especulação. Vou fazer uma pergunta fatalística. Goiânia já perdeu essa batalha no sentido de preservação da identidade? A especulação já ganhou? É uma pergunta difícil, né? Mas assim, talvez não. Mas também, qual identidade? Essa eu acho que é a questão principal que a gente deve levantar. Não existe cidade com uma identidade única, não, né? Não. Não existe. Ainda mais uma cidade como Goiânia, que no lastro de 85, quase 90 anos, que vai fazer agora, né, tem 1,5 milhão de habitantes. A maioria, praticamente 40% dos habitantes de Goiânia são imigrantes. Então não é uma identidade existente que está enraizada em Goiânia. É um conjunto de identidades que vão se formando muito em função do encontro dessas pessoas que vieram de fora, né, para construir suas vidas aqui. Se você pensar, os filhos dos pioneiros, bem idosos, mas ainda estão aqui em Goiânia. E aí, Goiânia também continua a receber imigrantes, Brasília também continua a receber imigrantes. O público que migra mudou. Né? A nossa região agora, nos últimos 10 anos, se tornou a região com o maior PIB per capita do país, né? Em função da presença de Brasília, e se tornou um ponto atrativo de imigrantes. Então, um dos maiores públicos que nós temos de imigração é o público do Rio de Janeiro. Hoje, que vem para cá é o público do Rio de Janeiro. Não é mais o público do Nordeste, como foi no período. Não é mais o Maranhão? Não é mais o Maranhão e Piauí. Olha, que interessante esse dado seu. Sim. Olha aqui, no seu trabalho, você definiu Goiânia, perdoe se eu pronunciar errado, Asterisk City, Brasília como Vector City e Anápolis como Keynote City. Nossa City. Traduz aí em inglês melhor do que o meu, com certeza o telespectador vai entender. Tá, é porque assim, eu queria entender como aconteceu o processo de metropolização de Goiânia, Brasília e do Entre Metrópoles, que é esse espaço historicamente aberto para esse processo de metropolização. Essas nomenclaturas, Asterisk, Vector
e Not City, são nomenclaturas que eu usei para, inclusive no sentido mais universal da coisa, por isso o inglês, por isso na tentativa de colocar essas palavras em inglês, porque a metropolização dessas cidades aconteceram com o desenho, a partir do desenho originário delas. Por exemplo, Goiânia, Asterisk City. Asterisk se você pega o mapa de Goiânia e faz, a partir da Praça Cívica, o alinhamento das vias que são irradiadas a partir dela. Conceito radial, né? Exatamente. A gente vai ver um asterisco. Mas quando a gente vai olhar para todas as outras praças dos outros bairros, esse desenho ele vai se replicar em Goiânia inteira, tá? O que eu constatei na tese é que esses asteriscos são os principais pontos de metropolização. São os principais, por exemplo, estão substituindo as praças, as grandes praças, por viadutos, né? Então é onde acontece essa especulação, né, nos arredores dessas praças. Brasília, Vector City, é a cidade vetor, a cidade rodoviária, né? É uma cidade que tem uma rodovia que passa no meio da cidade em dois sentidos, norte-sul, leste-oeste. O desenho da cidade é um desenho de vetor e um vetor rodoviário. Você fala a questão do plano piloto do mesmo, plano piloto. Das asas e do corpo do avião. Exato. Todas as outras cidades, cidades satélites, foram desenhadas a partir dessa lógica também da Vector City. Anápolis é um caso exemplar que eu coloquei na tese de espaço que sintetiza a pressão das duas metrópoles, porque duas metrópoles tão próximas, elas exercem uma pressão gigante no espaço que existe entre elas. Anápolis tem os asteriscos, mas também tem os vetores. Por exemplo, a Avenida Brasil é um grande vetor que se constituiu ao longo desse processo e os bairros de Anápolis são desenhados a partir de asteriscos. Então, por isso que ela é uma cidade nó que amarra, que solda essa região toda. Pegando em linha reta de Goiânia a Brasília, passando por Anápolis, Alexandria, Abadiânia, outras cidades, nós somos mais ou menos 7,5 milhões de habitantes. Que futuro nos aguarda? Vamos fazer uma bola de cristal aqui, em 2040 vai estar tudo junto? Não. É praticamente impossível estar tudo junto e essa região se conurbar, até mesmo por conta do aspecto geográfico, né? A gente tem dois grandes lagos que têm nascentes importantes e que precisam ser preservados, até mesmo porque nós passamos por problemas hídricos aqui na nossa região. Goiânia, menos que Brasília, inclusive. Mas essa dinâmica, ela tende a se intensificar profundamente. Daqui 8 anos, provavelmente, essa região vai ter 10 milhões de habitantes, essa é a especulação, porque desde 1980 nós somos a região que tem o maior índice de crescimento do país. Nós somos o terceiro maior público consumidor do Brasil. Então, essa região... Perde para São Paulo e... São Paulo e a região... São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, Rio, aí a nossa região é a terceira, a quarta, a região de Belo Horizonte. Então, esse público ele é muito importante para a economia do Brasil, porque é um público que consome muito, até mesmo por conta do PIB também. Mas o que eu espero, ou que nós poderíamos prever dessa região, a gente não tem mar, mas a gente tem aeroportos. A gente tem um desenho de cidade que possibilita, em todo esse corredor de mais ou menos uns 250 quilômetros, cidade que possibilita, por exemplo, a criação de indústrias altamente tecnológicas, seja com o DAIA, seja aqui na nossa região de Aparecida, e os nossos aeroportos possibilitam essa conexão com o mundo todo. Então eu acredito que, se possível, a gente poderia usar essa potencialidade para transformar a nossa região numa região de altíssimo grau de desenvolvimento tecnológico. Pedro, nosso tempo acabou, mas 30 segundinhos eu acho que você merece. Você foi vencedor do Prêmio Brasília 60 anos com a sua tese. Fala rapidinho desse prêmio que você ganhou. É um prêmio de comemoração do aniversário de Brasília, de 60 anos. Foi um prêmio organizado pela Universidade de Brasília e foi um prêmio aberto para todos os cursos de pós-graduação da universidade. E eu tive a honra, junto com o meu orientador, Ricardo Trevisan, de receber esse prêmio, que significou muito para o programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, o PPG-FAU, até mesmo porque Brasília também tem essa coisa muito forte com arquitetura e urbanismo. Então foi muito significativo
para esse conjunto de profissionais e de pesquisadores, porque esse prêmio não é só meu, é um prêmio que também eu devoto ao meu orientador e devoto também ao programa de pós-graduação com os professores que eu tive, que foram excelentes, assim. Então, perfeito. Parabéns pelo prêmio e muito obrigado. Muito obrigado. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.